Esse é o 24º vídeo a respeito de autoridade espiritual e já estamos caminhando para o final. Ainda não é o fim, mas já está quase no final. E eu quero concluir com aquela parte que eu falei a respeito de Pedro, quando Jesus falou: se eu não te lavar, não tens parte comigo, que está lá em João capítulo 13, verso 8. Esta é uma palavra profética. Jesus não está falando só para Pedro, ele está falando para todos os discípulos de todas as gerações, em todas as épocas, entende? Está falando para mim e para você. Se ele não nos lavar, não teremos parte com ele. Precisamos entender isto, é uma palavra profética. Ele tem que nos lavar, e ele está falando nisso no momento do quê? De refeição. A refeição simboliza comunhão. Percebe? Então, eu preciso ter comunhão com ele, e para isso ele tem que me lavar, ele tem que me purificar. Ele me purifica com água e com sangue. A água tem a ver com a palavra, porque ele falou, né, que nós somos limpos pela palavra que ele nos tem dado. Percebe? Então, ele pegou um exemplo que naquela época as estradas eram poeirentas e os homens andavam de sandálias. Então, ele lavava os pés, porque a pessoa já tomou um banho, ela já está limpa. Ela saiu de um lugar para outro, só sujou os pés. Então, ele faz o quê? Ele lava os pés. Isto é uma ação simbólica do que ele faz em nossa vida. Ele nos limpa com a água da palavra. Para que você tenha consciência disso, veja na carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 3, tá? A partir do verso 5. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja, estas palavras estão o quê? No infinitivo, o verbo está no infinitivo. Por quê? Porque é uma ação contínua. Então é um lavar contínuo que regenera e renova através do que? Do Espírito Santo. E aí no verso 6, que ele derramou copiosamente, abundantemente sobre nós com toda generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, quer dizer, tornados justos por meio da sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós somos transformados onde? Na comunhão. E isso ocorre onde? Normalmente no nosso quarto, quando estamos a sós com o Senhor. É ali que nós o vemos e ouvimos ao Senhor, neste momento da comunhão, ok? Tá. Agora eu quero falar a respeito de João capítulo 9. É um capítulo muito longo, assim, de 41 versículos, né? E eu não vou ler todos aqui, porque eu só quero pegar a parte profética, que é a parte que mais interessa a nós. Então, eu só vou falar alguns versículos para que você compreenda o que ele está falando. Ele curou um homem de cegueira desde a sua nascença, né? Ele nasceu cego e ele o curou. E isso criou um problema. Só que eu quero mostrar a parte profética, que é a que mais importa para nós. Veja lá. Então eu quero lá, João, Evangelho de João, capítulo 9, primeiramente do verso 4 a 7. Jesus falando. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Vê? Nós estávamos em trevas, o mundo todo jaz em trevas. E da mesma maneira, aquele homem que nasceu com cegueira, né?
Nós também, toda a humanidade, nasceu espiritualmente cega. E ele precisa abrir os olhos dos cegos, mas para isso o cego tem que reconhecer que é cego. Lembra-se de Bartimeu, está lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Ele estava à beira do caminho quando ouviu falar de Jesus. Ele começou a clamar, fica quieto, a turma dizia para ele. Ele não, ele continuou a clamar. Então Jesus mandou chamá-lo. O que queres que eu faça? Que abra os meus olhos. E o Senhor abriu e ele deixou de ficar na beira do caminho e passou a seguir Jesus pelo caminho, entendeu? É assim que acontece. Da mesma forma, os nossos olhos espirituais são abertos para nós vermos Ele na comunhão. Por isso que aquela primeira oração que Paulo ensina na carta aos Efésios, no capítulo 1, que eu já falei aqui, do verso 16 ao 23. Mas continuando aqui, verso 6, né? Evangelho de João 9, verso 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, resumindo, criou-se uma confusão na sinagoga dos judeus, né? Por quê? Porque os religiosos, depois que você enxerga, você acaba confrontando a religiosidade deles. E foi isso que aconteceu. Quem abriu os teus olhos foi Jesus, mas como? Quem é esse homem, né? Eles estavam assim, perplexos. E o que vai acontecer nesse imbróglio todo é que os fariseus, né, os líderes religiosos da sinagoga, são confrontados por causa da sua religiosidade. Um homem totalmente de fora, que fora dos padrões religiosos dele, abre os olhos daquele homem. Agora, eu quero que você entenda que abre os olhos espirituais. Porque veja o que eles fazem. Eles começam a injuriar, ofender, caluniar aquele homem. Veja no verso 28. Olha, primeiro no verso 13. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus, que eram os líderes religiosos. Agora vai para o verso 28. Por isso o insultaram e disseram: tu és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. E aí então o homem fala assim, o homem questionou: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. Eu fui aberto, os meus olhos espirituais, por uma moça que começou a frequentar o grupo que eu e um outro irmão dirigiu. Aí os meus olhos se abriram, eu vi o erro, e por causa disso eu fui expulso da sinagoga, né, da igreja. E é isso que vai acontecer com este homem. Veja lá, verso 21. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Ele ouve, ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Verso 34 agora. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram, expulsaram da sinagoga. Entende? Expulsa a pessoa da igreja quando ela passa a ver a verdade. Porque a luz ofende quem está em trevas. Veja lá, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus fala algo muito importante quando ele está conversando ali com Nicodemos. Veja lá, Evangelho de João 3, 19 a 21. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembra de Caim? As obras de Caim eram más, eram das trevas.
Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Vê? Ele tem medo da luz. Por quê? Porque as suas obras serão expostas, porque são obras das trevas. Ele anda na hipocrisia, que é a mentira, no engano. Então ele teme a luz. Então ele odeia a luz. Mas, veja aqui, verso 21, quem pratica a verdade vem para a luz. Como Abel. Abel veio para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Veja, é em Deus que a obra é realizada, porque a pessoa depende totalmente de Deus. Por isso que não há glória, não há vanglória, né? Não há vaidade, tudo depende de Deus. Percebe isso? Abel era luz, e isso testificava contra Caim, que era obra das trevas. Por isso ele odiou o seu irmão e o matou. Aqui esses homens odiaram, você viu lá no verso 13, João 9,13, que eles insultaram, é verso 13? Eles insultaram, depois expulsaram da sinagoga, né? É verso 28. Por isso o insultaram e disseram, tu é um discípulo dele. Bom, continuando, verso 35, João 9,35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e quando o encontrou lhe disse, acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? E Jesus falou, tu estás vendo, é este que te fala, tá vendo? Nós vemos e ouvimos na comunhão, é profético isto. Temos que entender. Então declarou o homem, Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqueles que diz que veem, que são os religiosos. Vê, os religiosos expulsaram o cego, o que fora cego. E ele era o único que via. Olha só que coisa impressionante. Ele era cego fisicamente, mas o Senhor abriu os olhos dele, tanto físico quanto espiritual. E os outros continuaram cegos. Veja o que Jesus continua falando. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus, porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus, se vós fosseis cegos, não seríeis culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Ora, o que ele está falando é que nós temos que ter uma dependência constante para que o Senhor constantemente abra os nossos olhos. Nós somos lavados e purificados constantemente na comunhão. O Senhor sempre nos limpa. O sangue dele também nos lava, nos purifica na comunhão. Está lá 1 João 1,7. Compreende? Se andarmos na luz como ele na luz está, o que acontece? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É uma purificação contínua, porque estamos andando continuamente com Ele na luz, que é a verdade, que é na comunhão. Entende? Quando nós crescemos no conhecimento do Senhor, nós começamos a ver a parte profética da palavra, porque é ela que vai gerar vida no nosso homem interior. É desta palavra profética que nós nos alimentamos, que é a palavra revelada pelo Espírito Santo em nosso espírito. É o lavar regenerador. É quando o Espírito Santo é derramado copiosamente, né? Para que nós sejamos o quê? Justificados continuamente. Ok? Até o próximo, em nome de Jesus.